Por 5-2, TSE torna Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ex-presidente só poderá voltar a disputar eleições em 2030. Maioria da corte entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, formou maioria nesta sexta-feira para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e deixá-lo inelegível pelo prazo de 8 anos. O voto decisivo foi dado pela ministra Carmen Lúcia. O placar final ficou em 5-2 pela condenação. Bolsonaro ficará fora das eleições até 2030. Após a condenação, o ex-presidente disse que a decisão foi como uma facada nas costas. A maioria da corte entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar sem provas o sistema eleitoral. A ação foi apresentada pelo PDT. Esta é a quarta sessão de julgamento da ação contra o ex-presidente. Na quinta-feira, a corte já havia formado maioria para livrar da condenação e da inelegibilidade o então candidato a vice-presidente na chapa em 2022. A defesa do ex-presidente poderá recorrer da decisão ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, STF, mas o efeito da inelegibilidade é imediato. O advogado de Bolsonaro no caso, Tarcísio Vieira de Carvalho, já indicou que acionará o Supremo. Antes de recorrer ao STF, é preciso esgotar todas as possibilidades de recurso na Corte Eleitoral. Assim, a condenação deverá ser contestada pelo chamado embargo. O instrumento não tem o potencial de alterar a decisão, e permite esclarecer eventuais contradições e obscuridades no acórdão. Também não serve para suspender o efeito de eventual decretação de inelegibilidade. O recurso ao Supremo precisa, antes, ser apresentado ao TSE para verificação dos requisitos de sua admissibilidade. No STF, eu vou fazer apenas uma sinopse do que se tem no meu voto, para que se tenha conhecimento, mas, de pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. Os 3 integrantes da corte que participam do TSE, Moraes, Carmen e Nunes, ficam excluídos da distribuição do recurso. Ao fim, a iniciativa também tende a não prosperar. Isso porque quem dá a última palavra em temas eleitorais é o TSE. O Supremo avaliaria eventuais ofensas à Constituição no caso. Os 3 ministros do Supremo que atuam no TSE podem participar de um eventual julgamento no plenário. Julgamento. O voto pela condenação e inelegibilidade de Bolsonaro foi apresentado pelo relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, na terça-feira. Acompanharam o entendimento os ministros Floriano de Azevedo, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. O ministro Raul Araújo e Nunes Marques divergiram, votando contra a condenação e a inelegibilidade de Bolsonaro. A ação contra o ex-presidente foi movida pelo PDT e contesta uma reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o então presidente fez ataques ao sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela TV Brasil e por perfis de Bolsonaro nas redes sociais. Voto. A ministra Carmen Lúcia disse que as falas de Bolsonaro foram um ataque ao Poder Judiciário e integrantes do STF e TSE, além de ter tido caráter eleitoreiro. Os fatos, segundo a magistrada, são de gravidade pelo cargo de presidente da República e pelo uso da estrutura do governo. Já estávamos há praticamente 3 meses das eleições. O primeiro investigado, Bolsonaro, repete as referências de desqualificação de Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o adversário nas urnas.
Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, desqualificação do Poder Judiciário, ataque deliberado. Exposição de fatos que já tinham sido, objetiva e formalmente. O meu crime. Crime sem corrupção. Vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o governo. Eu me recolhi, a transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, Rio de Janeiro, não sabe que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, abrindo embaixo do braço. Se bem que lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. Lamentamos e as pessoas que fizeram isso têm que arcar com as suas responsabilidades. No mais, aquelas autoridades, sem citá-las, que vinham ao longo do tempo dizendo que tinha que salvar o Brasil de uma ditadura, que de uma forma ou de outra contribuíram para... Profundamente refutados por este tribunal. Até mesmo a leitura dos autos mostra que sequer órgãos do Executivo foram respeitados. Por norma expressa, a organização desses eventos se dá, quando se trata de ato de governo, ao Itamaraty. O então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que não sabia, não participou. Conforme Carmen Lúcia, a fala de Bolsonaro se tratou de monólogo não qual se teve autopromoção. A crítica feita a qualquer servidor público acontece, e faz parte, o que não se pode a um servidor público, em espaço público, com equipamento público e transmissão pública fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse achacando a própria instituição, e a democracia é feita com um judiciário independente. Segundo a ministra, os atos colocaram em risco a normalidade e legitimidade do processo eleitoral e a própria democracia. Mas isto foi divulgado. Ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria, declarou. Uma pausa no vídeo para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista a mais 2 vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana.